Nação, Flamengo e Corinthians jogam neste domingo às 16 horas no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, sexta rodada. No treino desta sexta-feira, Felipe Luiz teve boas notícias. A primeira delas, os retornos de De La Cruz e Iago, que não jogaram contra a LDU por conta de problemas com a altitude. Já Gonzalo Plata e Alexandre participaram da última parte do treino com um grupo de jogadores. Entretanto, Plata, com um edema no joelho, e Alexandre, com um problema na coxa esquerda, serão reavaliados no treino de hoje para Felipe Luiz ter a certeza absoluta se poderá ou não contar com os atletas. O mais certo é que Plata seja relacionado e Alexandre fique de fora da partida de amanhã contra o Corinthians. Provavelmente, Alexandre só voltará na partida de meio de semana pelo Mengão Queridão. Olha só, Gerson e Wesley têm destino já certo para deixar o Mengão Queridão. Mas espera aí, será que é só isso mesmo? Tem mais alguma coisa envolvendo o valor desses dois atletas? Bora comigo que eu vou contar direitinho para vocês a história que envolve as prováveis vendas de Wesley e de Gerson. Bora tomar um cafezinho nas primeiras notícias do Mengão Queridão pela manhã. Não esquece de se inscrever no nosso canal, chamar seus amigos para se inscreverem também, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever nas nossas redes sociais para que a gente possa chegar até a última fase do prêmio IBEST de jornalismo esportivo. Tá sabendo não? Fomos indicados pelo 4º ano consecutivo ao prêmio IBEST de melhor jornalista esportivo. Por isso, é muito importante você se inscrever no Instagram, no Facebook e no TikTok. Quanto mais seguidores nós tivermos nas nossas redes sociais, maiores são as nossas chances de levar esse prêmio para casa. Estou contando com vocês. Simbora para as notícias. Nação, amanhã vai ser casa cheia, expectativa de 68 mil presentes no jogo entre Flamengo e Corinthians no Maracanã. Bom, aproveitando que você tá ligadinho aí, eu peço para que você coloque aqui nos comentários o seu placar e a sua perspectiva, a sua opinião para esse jogo de amanhã. É importante a gente não perder pontos para o Corinthians, porque provavelmente o Corinthians vai tirar pontos do Palmeiras, equipe hoje que rivaliza com o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, 2 pontos à nossa frente, com 13 pontos. Nós com 11, precisamos vencer amanhã, porque na hora que o Palmeiras perder pontos para o Corinthians, a gente vai poder passar. A gente não perdeu 2 pontinhos para o Vasco? Pois é, nosso rival dentro do Rio de Janeiro. Palmeiras também vai perder pontos para os seus rivais dentro de São Paulo. Então é importantíssimo a gente vencer. Você acha que a gente vence por 2, 3-0? 1-0 só? Afinal de contas, o time do Felipe Luiz cria muito, mas não converte essas chances em gols? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Agora é o seguinte, se você está em dúvida do placar do jogo, eu falo para você o seguinte, dá uma espiadinha no Flash Score. Porque com o Flash Score, você, além de saber quais serão os compromissos do Mengão Queridão nos campeonatos que a gente disputa, você também saberá dos números do Flamengo e dos adversários, e do número do Flamengo contra os adversários. Quer saber quantas vezes o Flamengo jogou contra o Botafogo da Paraíba, nosso adversário da próxima semana pela Copa do Brasil? É aqui no Flash Score. E o mais legal é que o Flash Score funciona para iOS e Android e é 100% de graça. E nele você vai ter todos os números e dados dos adversários do Flamengo, do Chelsea, do Real Madrid e de várias outras modalidades. Então não marca bobeira não. Clica no link que está na descrição ou no comentário fixado e faça o download hoje mesmo dessa incrível e mais completa plataforma do mundo de estatísticas de esportes. Flash Score patrocina o nosso canal e por isso você que está aí do outro lado vai nos ajudar fazendo o download para ficar muito bem informado sobre tudo que acontece em todas as modalidades que você curte. Bom, nação, agora o papo é muito sério, tá? Tem 2 jogadores que eu trouxe para vocês com exclusividade que podem estar deixando o Flamengo agora no meio do ano. Um deles é o Wesley, o outro é o Gerson. Falando sobre o Wesley, tá aí uma polêmica sobre os 30 milhões de euros. Polêmica sim, porque há muitos torcedores rubro-negros que estão comparando as vendas do Flamengo com as vendas do Palmeiras. O Palmeiras consegue vender qualquer zagueirinho cabeça de bagre
por 40 a 45 milhões de euros. Já o Flamengo quer e deseja entre 30 e 35 milhões de euros pelo Wesley. Talvez a maior revelação do futebol brasileiro dos últimos anos. E muitos torcedores rubro-negros se perguntam o porquê do Flamengo pedir tão baixo pelos seus atletas e o Palmeiras conseguir vender tão bem os seus jogadores. Na verdade, pessoal, é a lei da oferta e da procura, né? Dependendo do clube que estiver procurando o atleta, o time pode vender por um valor maior ou por um valor menor. Hoje, o Flamengo quer 30 milhões de euros pelo Wesley, mas isso é o mínimo. Não quer dizer que o Flamengo vai aceitar a primeira proposta que chegar. O Flamengo vai negociar. Assim que o Manchester City, ou o Liverpool, ou qualquer outra equipe vierem ao Flamengo fazer uma proposta, o Flamengo vai negociar nessa proposta e quando sentar à mesa com os dirigentes da equipe que fizer a proposta, o Flamengo vai sentir qual número é mais abrangente, tem mais entrada naquilo que eles estão negociando. E pode ser que o Flamengo consiga, sim, vender o Wesley por valores superiores a 30 milhões de euros. Mas depois que eu soltei minha matéria aqui e no Jornal O Dia, um dirigente rubro-negro me chamou e disse: Fabrício, nós só sentamos para conversar por no mínimo 30 milhões de euros. Não quer dizer que este é o valor que nós vamos fechar a negociação. Então, pessoal, pode ser 32, pode ser 33, mas o fato é que o Flamengo espera conseguir arrecadar com o Wesley a maior venda da história do clube. E aí o Flamengo não está muito preocupado com o que o Palmeiras vai fazer ou com o que o Palmeiras anda fazendo. O Flamengo olha para dentro de casa. A maior venda foi a do Vinícius Júnior, 45 milhões de euros. Mas na conversão da moeda, naquela época, deu algo em torno de 164 milhões. Com o Wesley, eles querem superar os 164 milhões. 30 milhões de euros hoje, apesar de ser 15 milhões de euros a menos do que a venda do Vinícius Júnior, transformando para o real, vai dar 186 aproximadamente milhões de reais a venda do Wesley. Então, para o Flamengo, é a maior venda da história, é um aumento no patamar de vendas do clube e o Flamengo ainda pode ficar com um percentual do jogador para uma venda futura. Provavelmente, o Wesley deve ir para o Manchester City, porque o próprio jogador já escolheu o Manchester City. Mas falta o Manchester City vir no Flamengo e negociar com o Flamengo os valores da maneira que o Flamengo julga ser os valores corretos. Se o Wesley vai antes ou depois do Super Mundial de Clubes, aí entra a expertise de José Boto e também dos agentes do atleta e do Manchester City. Por quê, pessoal? Se deixa o Wesley jogar o Super Mundial de Clubes, o clube interessado nele, no caso o Manchester City, pode sofrer com dois problemas. Primeiro, e se o Wesley se lesiona no Super Mundial de Clubes? Como é que ficaria o Manchester City, que poderia desistir da situação? Segundo, e se o Wesley joga pra caraca o Super Mundial de Clubes? Aquilo que era 30 milhões de euros pode se transformar em 50 milhões de euros. Por isso, apesar de nós, torcedores rubro-negros, esperarmos que o Flamengo force o atleta a jogar o Super Mundial de Clubes, pode ser que a outra equipe, a equipe interessada, não deixe. Não, eu quero negociar agora, nessa janela. Eu quero que ele jogue o Super Mundial de Clubes pelo Manchester City. E o Flamengo vai fazer o quê? Porque do mesmo jeito que há o risco do valor do Wesley aumentar devido ao campeonato, pode cair. E se o Flamengo não for bem? E se o Wesley, nervoso por já estar em negociações com uma grande equipe europeia, não atuar tão bem com medo de sofrer uma lesão? Tem que olhar os dois lados. E se o clube interessado não quiser terminar a negociação depois do Super Mundial de Clubes, para levar lucro na negociação? Então, tudo isso são variáveis que vão adentrar nas negociações, tão logo alguma equipe procure o Flamengo. Eu estou respondendo assim porque eu vi muitos comentários nesse sentido, que o Flamengo tem que fazer aquilo, o Flamengo tem que fazer isso, e não depende só do Flamengo. Tem os agentes do atleta aí também que vão interferir no meio de campo. Bom, coloquem aí nos comentários se vocês entendem que 30 milhões de euros é mesmo um bom número pelo Wesley, se o Flamengo conseguir ficar com um percentual do atleta para uma futura venda. Ou qual é o valor que vocês julgam ser o valor ideal para o Flamengo poder vender o lateral direito de 21 aninhos. Falando sobre Gerson, muitas pessoas, inclusive eu, não entendiam a correria do Flamengo para renovar com o Gerson, se ele já tinha contrato até lá em 2028. Por que renovar tão depressa? Bom, agora a gente começa a entender.
Como eu trouxe também com exclusividade para vocês antes de ontem, o Gerson está muito interessado em se transferir para o Zenit. A frase é essa: o Gerson está interessado em se transferir para o Zenit. Por que o Gerson está interessado em ir para o Zenit? Pô, o Zenit, hoje ele está banido das competições europeias, ele não é banido pela FIFA. Ele não está participando das competições da UEFA. A sua seleção não está participando de competições da UEFA e da FIFA, mas continua sendo um clube federado pela FIFA, o campeonato continua tendo validação e os caras continuam tendo muito dinheiro. O interesse do Gerson no Zenit é porque o Zenit procurou o Gerson nessa janela agora de janeiro e ofereceu para o atleta um salário extraordinário. Então, para o Gerson, que já está com seus 27 anos, receber uma proposta para ter um salário como essa que o Zenit mostrou para ele é fundamental para que ele faça o seu pé de meia de vez. Ah, Fabrício, se ele vai sair e depois vai pedir para voltar, são outros 500. Mas a proposta salarial do Zenit pelo Gerson é uma coisa que o Flamengo jamais vai poder oferecer em época nenhuma. Vale lembrar também que a renovação contratual do Gerson, ela não aconteceu nos moldes que Gerson e o seu empresário, seu pai, gostariam que acontecesse. O Gerson não é hoje o jogador mais bem pago do Flamengo. Michael, Bruno Henrique e Arrascaeta estão na dianteira do atleta. Então, houve sim uma certa insatisfação por parte do Gerson e do seu staff com relação à maneira como foi feita a sua renovação. Mas para não criar mais polêmicas, o Gerson aceitou, até porque está confiante que o Zenit vai apresentar uma proposta. Por isso o Flamengo também teve interesse em correr com a renovação. Renovando com o Gerson, o Flamengo aumentou o valor da multa do atleta e, com isso, obriga o Zenit a sentar para conversar com o Flamengo. Fabrício, o Flamengo não deveria negociar com o Zenit. Lembra o que o Zenit fez com o Flamengo por causa do Wendel, do Claudinho? Gente, não depende do Flamengo. A única coisa que o Flamengo pode fazer é obrigar os russos a pagarem à vista. Quanto o Flamengo quer para sentar para negociar o Gerson? De 25 a 30 milhões de euros. Algumas fontes dentro do clube me disseram que se eles chegarem com 25 milhões, o Flamengo vende desde que seja à vista. Então, o Flamengo não conseguiria dar o troco pelo que fizeram com a antiga gestão. Esse diz que me diz, esse vai que não vai. Não. O Flamengo já disse que os principais jogadores do Felipe Luiz não estão à venda. Mas se vierem propostas que o Flamengo julgue boas propostas, aí sim o Flamengo pode vender os jogadores. E é o caso do Gerson. 25 milhões tira o Gerson do Flamengo. Até porque o atleta quer sair para ter a oportunidade de ganhar esse mega salário. Pergunto para vocês, 25 milhões de euros é um bom valor para vender o Gerson aos 27 anos? Coloquem aqui nos comentários. O que vocês estão achando dessas informações que eu estou trazendo para vocês, essas duas com exclusividade, sobre possíveis saídas do Flamengo? Não são só eles, não. Tem o Everton Araújo, que há interesse do Wolverhampton, da Inglaterra, em sair, mas aí, como está num segundo escalão, né, não é um jogador titular, não é um jogador imprescindível, não vai causar tanto estrago no Flamengo, principalmente tendo o De La Cruz e tendo também o Alan. E vale lembrar que está chegando aí o Jorginho, que por mais que clubes árabes tentem assediar o atleta, ele já bateu o martelo, o negócio dele é vir para o Flamengo. E segundo as informações que o Paparazzo trouxe outro dia, na reunião que aconteceu recentemente, ficou acordado que nem seria necessário esperar o término do contrato do Jorginho lá no Arsenal. Assim que terminasse a temporada no dia 31 de maio, ele assinaria a rescisão e se apresentaria ao Flamengo depois de um período de descanso. Então, com a chegada do Jorginho, a saída do Everton Araújo não é problema. Cleiton e Matheus Gonçalves também estão enfileirados para deixar o Mengão queridão. Então vamos fazer um resumo da ópera aqui. Matheus Gonçalves pode ir para o Calcio Como da Itália ou para o Ajax da Holanda. Cleiton tem propostas de clubes portugueses. O Wolverhampton na mira, na alça do Everton Araújo. Só aí 3 jogadores, né, que podem deixar o Flamengo. Mais o Wesley, mais o Gerson. 5 atletas podem deixar o Flamengo na próxima janela. Como repor? Quem seriam os jogadores mais indicados para repor? Precisa de reposição?
para o Everton Araújo? Ou vamos buscar na base mesmo? Precisa de reposição para o Cleiton? Precisa de reposição para o Matheus Gonçalves? Precisa de reposição... Aí nem precisa perguntar para o Wesley e para o Gerson. Mas eu queria saber nomes para repor o Wesley e para repor o Gerson. Vitor Hugo, bate e volta. A ideia do Flamengo é emprestá-lo. O Carlos Alcaraz, a ideia do Flamengo é mantê-lo na Europa. Do atleta também. Olha só a quantidade de... São 7 que eu falei aqui agora, que podem sair agora no meio do ano. Coloquem nos comentários para mim quem vocês colocariam para repor essas 7 figuras e se precisa de reposição. Essas foram as primeiras notícias desse sábado. Eu volto com mais informações, mas eu vou correndo lá agora, ver se nas minhas redes sociais os números aumentaram, principalmente no Instagram. É essencial a gente bater 100 mil no Instagram para eu ter chance no Prêmio Best. É um presente que eu peço para vocês. Eu gostaria muito que vocês me ajudassem. Aliás, você já pode votar nessa fase do Prêmio Best. O link está aqui na descrição do vídeo. Valeu? Tamo juntos. Obrigado por tudo. Tenham um excelente final de semana. Saudações rubro-negras.